Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, Evangelho de Mateus. Essa semana eu fiz duas perguntas a algumas pessoas que me acompanham. A primeira delas eu perguntei se elas achavam que Jesus se encarnasse nos nossos dias, no século 21, se ele encontraria alguma resistência, mesmo entre os seus supostos seguidores. 92% das pessoas disseram que sim, Jesus teria alguma resistência, mesmo entre os seus seguidores, que se chamam cristãos. Segunda pergunta que eu fiz às pessoas foi: vindo ele hoje em nossos dias, qual seria a ênfase que Jesus daria, na sua opinião? Ele trabalharia essencialmente para fortalecer a igreja já constituída? Ou ele surpreenderia as pessoas com métodos pouco usuais? Aqui houve um equilíbrio maior nas respostas. 60% das pessoas que responderam a minha enquete disseram, não, ele ia trabalhar para fortalecer a igreja. 40% disseram, não, ele iria surpreender com seus métodos pouco usuais. A minha pergunta não foi, eu não aprofundei, mas quem sabe as pessoas que responderam optaram pela segunda opção. Quem sabe elas até gostariam, ou estivessem dizendo que Jesus trabalharia menos com a igreja do que nós pensamos. Gastaria mais tempo com as pessoas de fora. Para aqueles que acreditam que Jesus surpreenderia com seu discurso pouco usual, ou que ele encontraria alguma resistência, quem sabe o verso 41 do capítulo 5 de Mateus possa dar uma pista, porque ele surpreendeu a sua audiência quando ele disse o que disse. Nós vamos ler aqui. Mateus 5, verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Muita gente conhece essa expressão, virou um ditado popular, incorporado na nossa cultura ocidental. O que uma boa parte das pessoas que acaba replicando este ditado desconhece é que essa expressão compõe uma parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, registrado por Mateus, compreende os capítulos 5, 6 e 7. E no coração do capítulo 5, na sua parte mais desafiadora, quem sabe, você tem essa expressão: se te obrigarem a caminhar 1 milha, você vai com ele 2. Isso surpreendeu as pessoas, porque os judeus estavam engasgados com os romanos. Na mente de um judeu, de um patriota do primeiro século, era inadmissível que bandeiras romanas tremulassem nos seus muros em Jerusalém. E havia uma expectativa criada e alimentada ao longo das eras, pelo menos dos últimos 3, 4 séculos, em torno da figura do Messias. Era consenso entre os judeus do primeiro século aguardarem a figura do Messias como um novo Davi, um novo Moisés. Alguém capaz de derrubar gigantes, disposto a liderar um exército, alguém corajoso o suficiente para subverter o curso político e social em que a nação judaica se encontrava. Ironicamente, Jesus de Nazaré, candidato a Messias, ele vai completamente na contramão das expectativas das pessoas. Havia uma lei romana que imperava nas províncias, e a Judéia, Galiléia, toda aquela parte da Palestina, era uma província romana. O encarregado naquele período, naquela época, especialmente no final da vida de Jesus, por aquela província romana, era um tal de Pilatos, era o representante máximo do governo romano. E uma lei imperava nas províncias romanas: se um soldado romano exigisse de um judeu ou de qualquer pessoa de uma das muitas províncias, Roma era o império que
que por quase 6 séculos dominou o mundo conhecido, habitado, se um soldado romano com imprimato de Roma, a serviço de César, exigisse que uma pessoa caminhasse com ele 1 milha, carregando, levando sobre os seus ombros uma carga deste soldado, era obrigatório, por lei, 1 milha, aproximadamente 1,6 quilômetros, esse alguém carregar esta carga para um soldado romano. Ora, para um povo que queria que os romanos fossem expulsos de suas cidades e dentro dos seus muros, um homem da Galileia, considerado por uma boa parte das pessoas como o Messias, ao fazer um discurso com uma multidão à sua volta, um discurso nada libertário, pelo contrário, um discurso conciliador, ele está mandando amar os inimigos. Ele está dizendo que você fazer o bem aos teus parentes, aos teus amigos, isso aí qualquer pessoa faz, mesmo aqueles que não temem a Deus. É o impulso mais natural, você fazer o bem para aquele que te quer bem. Mas o discurso de Jesus vai numa direção completamente contrária. E inclusive aqui ele toca numa questão político-social. Ele diz, se forçarem você caminhar 1 milha, vai com ele a 2ª, de graça, sem reclamar, pela tua própria escolha, não como uma obrigação, mas como uma opção que você faz. Jesus instrui, exorta, ensina os seus ouvintes a agirem com extrema gentileza em relação aos seus adversários políticos. Pausa. Seja gentil com quem pensa politicamente diferente de você. Isso era tudo que eles não queriam ouvir. Era um absurdo que alguém pudesse fazer algum tipo de aceno simpático a um inimigo político. Mas essa orientação de Jesus de caminhar a 2ª milha não se restringe apenas a ordenanças legais. Esse negócio de caminhar a 2ª milha, que virou ditado, é um estilo de vida que Jesus Cristo está sugerindo aos seus seguidores. Não tinha que ver apenas com soldados romanos, mas isso permeia, afeta todos os negócios da vida. Os da 1ª milha, aqueles que costumam caminhar 1 milha por obrigação, eles o fazem porque são forçados. Os que caminham 2ª milha, eles não são forçados, eles fazem por princípio. 1ª milha é o caminho da galera, o caminho da multidão, é o caminho que todo mundo faz. Esse caminho está cheio de gente e está congestionado. Na 1ª milha encontram-se aqueles que chegam na hora e saem na hora. Na 1ª milha a gente vai ver as pessoas que fazem o trabalho ali até os 95, 96, 97%, o essencial. 1ª milha a gente tem o povo das desculpas. 1ª milha é o povo que sabe até que deveria fazer mais, por isso eles vivem dando desculpas. O povo da 1ª milha quer se sentir inocente ao não darem tudo de si. Eles não gostam que reclamam deles, eles não gostam de ficar mal na foto. Então eles vão até o limite da não reclamação. Os da 1ª milha, eles se perguntam, como é que eu posso fazer o mínimo e mesmo assim sobreviver no emprego, manter meu casamento, continuar salvo, ser considerado um bom cristão pela minha comunidade e Deus não torceu o nariz dele para mim? Como? Até onde eu vou? Até onde eu posso ir que não é pecado? Até onde eu posso ir que ninguém vai me censurar? Qual é o limite? Esse é o pessoal da 1ª milha. A gente segue o mínimo de esforço, sem sacrifícios, sem complicações. São 40 horas semanais? 42 só se me pagarem. Mas tem o pessoal da 2ª milha. É o pessoal que entendeu que a recomendação de Jesus é como um estilo de vida. 2ª milha é um caminho mais livre, descongestionado. Não tem tanta gente na 2ª milha. Não é? O caminho da 1ª milha está cheio de gente. O caminho da 2ª milha é mais livre. Os acessos são mais fáceis. Está meio deserto, tem poucas pessoas caminhando lá. Na 2ª milha encontram-se as pessoas que chegam antes e saem depois. No caminho da 2ª milha é quem recebe por hora, mas ainda assim faz com pressa. No caminho da 2ª milha é quem se esforça como se fosse o dono
do negócio. Na segunda milha encontram-se as pessoas que não se limitam aos 90% a não reclamação. O pessoal da segunda milha quer fazer bem feito. Eu conheço alguns. Recentemente não, algum tempo atrás, alguém muito caprichoso no seu trabalho disse assim: eu limpo tão bem feito que se você encontrar um cabelo no chão eu como. Esse é o pessoal de segunda milha. Segunda milha tem gente disposta a dar mais energia do que se espera. Esse pessoal da segunda milha é o pessoal que se sacrifica por um trabalho, por uma tarefa, por uma ideia, por uma causa. Segunda milha são aqueles que se dedicam e que estão sempre dispostos a trabalhar. Estes são os que Deus mais aprecia. O pessoal da segunda milha, eles não se envolvem com uma iniciativa da igreja, por exemplo, a depender de quem está liderando. É a fulana? Pô, a fulana eu gosto, a fulana é minha amiga, a fulana é legal, a fulana é do meu convívio, a fulana frequenta a minha casa, eu frequento a casa da fulana. Com essa aí eu vou até o final. Então você se engaja, mas dependendo do líder. Se mudar o líder e você não gostar muito, aí já não. É mais baseado na amizade. Não, o pessoal da segunda milha não faz as coisas que deve fazer baseado na amizade. O pessoal da segunda milha faz porque é seu dever fazer. E eu vou dizer a você, hoje, eu completo 5 anos como pastor da igreja, dessa igreja aqui. E eu, quando converso com minha esposa, às vezes eu digo, já reparou que fulano, beltrano, ciclano, eles estão em todas, não importa quem faça, quem esteja liderando, eles estão em todas. Esses aqui a gente conta para tudo, não importa se é um negócio ligado aos mais novos, se é um negócio ligado aos mais experientes, aos mais antigos, não importa se é um negócio ligado ao evangelismo, não importa se é um negócio ligado à limpeza da igreja. Esses caras que estão em todas, eles não faltam nada, eles não faltam nunca. Esses aqui a gente conta sempre, é fantástico isso. E enquanto eu falo isso, aí na sua mente você fica, né, realmente tem um fulano aqui que sempre está em todas, né. O pessoal da segunda milha não espera reconhecimento, o pessoal da segunda milha, eles não temem o anonimato. O pessoal da segunda milha não espera que depois de um evento bem sucedido, a gente faça aqui uma lista de agradecimentos e entregue uma lembrancinha. Eles não ligam para a foto, eles fazem porque eles sabem que eles têm que fazer. Críticas ou elogios não os desestabilizam, eles fazem por princípio, é a segunda milha. São os primeiros a levantar as mãos, são os primeiros a arregaçar as mangas. E quando Jesus prega esse sermão, se você for reparar, no final do capítulo 7 de Mateus, as pessoas estão chocadas. A Bíblia diz que as multidões estavam admiradas da sua doutrina, ele falava de um jeito diferente. Em outro momento, mais tarde, eu vou pedir para você ir até Lucas capítulo 10, Jesus, em uma das suas mais famosas parábolas, ele volta a surpreender. Ele acha por bem contar uma história que na visão de muitos estudiosos não é uma parábola, mas é uma história real e muito conhecida pela audiência, por causa de algumas características da história que fogem um pouquinho às características de uma parábola. Mas nós vamos, nessa manhã, não explorar a história inteira, ou a parábola inteira, porque nos interessa apenas um recorte. O Evangelho é o de Lucas, é o capítulo 10, na minha versão, os versos 33, 34 e 35, eu leio assim: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu animal, o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, verso 35, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Você reparou? Quando Jesus conta essa história, ele acha por bem fazer uma lista das ações do samaritano. Me permita aqui uma breve recapitulação do que nós acabamos de ler, mas em forma de listinha. E na minha listinha diz assim, ele enfaixou as feridas do homem, ele derramou nelas vinho e óleo, ele colocou o homem sobre o seu próprio animal, ele levou o homem para uma hospedaria, ele cuidou dele naquela noite,
E no dia seguinte ele deu um dinheiro, 2 denários, cobrindo as despesas. E ele ainda prometeu ao dono do hotel que no seu retorno ele pagaria por eventuais débitos que surgissem. O samaritano da história de Jesus não se limita a dar uma mãozinha para o homem caído no meio do caminho. Não foi uma perguntinha daquelas meio sem vergonha. E aí, está precisando de ajuda? Doido e torcendo para você dizer, não, está tudo certo, não precisa não. Não. Ele usou seus recursos, vinho e óleo que lhe fariam falta na sua viagem em algum momento. Ao colocar o desfalecido sobre o seu animal, ele faz o percurso até a hospedaria a pé, tornando a viagem dele muito mais cansativa. Tudo para atenuar a dor do pobre coitado. Ele gasta dinheiro pagando a diária, e ele ainda faz um depósito e diz, se tiver algum problema na volta aqui, você me diz e eu pago. Ele não sabia o nome do camarada, ele não sabia a origem do camarada, ele não sabia a causa da dor do camarada, ele simplesmente faz o que no Sermão da Montanha Jesus chamaria de segunda milha. Meu irmão, a gente vive um grande perigo no cristianismo, que é o pastor chegar aqui na frente de vez em quando repreender e exortar, como eu fiz na semana passada, e a gente achar que a religião se limita àquilo que a gente não deve fazer. Cuide, não faça isso. Cuide, não faça aquilo. Cuide, não faça aquilo outro. Como se o cristianismo se resumisse aos nãos. Mas cristianismo não é apenas a gente se afastar do mal. Cristianismo é a gente fazer o bem. E para isso a gente tem que ir além do convencional. A gente precisa caminhar a segunda milha. O que nós vamos fazer hoje à tarde é uma tentativa de ir além do convencional. Essa é uma ação que nós intentamos ser permanente, para que fique incorporada no nosso calendário todo o 3º sábado de cada mês. Isso vai exigir da gente esforço, isso vai exigir alguma coisa do nosso orçamento da igreja local, isso vai afetar a nossa rotina da igreja local, isso vai reafirmar a nossa identidade para a nossa vizinhança e para aqueles que falam a língua portuguesa que vivem aqui na região metropolitana de Dallas. Deixa eu dizer a você, como cristãos, nós não deveríamos nos permitir viver a mediocridade. A primeira milha não deveria ser uma opção para nenhum de nós. E eu peço que você me ouça. Eu não estou dando aqui uma palestra motivacional hoje de manhã. Eu não estou tentando aqui motivar o meu time de vendas para caminhar a segunda milha, para dar o seu melhor, para você vender mais. Não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou tentando convencer você de que você pode mais. Eu estou afirmando pela palavra de Deus que você deve fazer mais. Último texto dessa manhã, Lucas 17. Vire aí 2 ou 3 páginas de onde você está. Já faço um alerta. Não é um texto muito fácil de a gente hoje ler. Não é um texto fácil. Mas é o próprio Cristo quem pronuncia essas palavras. Lucas 17, verso 10, lemos assim. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você reparou na força desse texto? Num sermão quase inaugural, ele diz, você precisa caminhar a segunda milha. Mais tarde, numa das suas parábolas mais famosas, ele conta a história de um homem que não faz o básico, que para ajudar ele caminha mais, ele vai além, ele gasta o seu tempo, ele gasta o seu recurso, ele gasta as suas energias, ele ensina isso através de uma parábola famosíssima. E agora, num outro ensinamento, ele está dizendo, nós somos inúteis, quando nós caminhamos apenas a primeira milha. Quando a gente faz só aquilo que a gente deve fazer, Jesus está dizendo que somos servos inúteis, porque nós temos que dar um passo além. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, como seu pastor, dizer a você, não faça apenas o básico. É uma marca distintiva daqueles que são chamados pelo nome de cristãos, que façam além do esperado, surpreenda para mais. Lógico, eu não estou dizendo para você sacrificar a sua saúde, para você, ser um daqueles workaholic que não sabe a hora de parar, que quer fazer o trabalho de uma semana num dia, não é isso que eu estou dizendo para você, eu estou falando de uma atitude.
Eu estou falando daquilo que está ao seu alcance, aquilo que é equilibrado você fazer. Você precisa dar o melhor de si. Isso é um testemunho para aquele a quem você serve. Somos inúteis quando a gente faz só o feijãozinho com arroz. Inúteis quando a gente faz só o básico. Nós temos que ir além do convencional. Além do convencional. Não é apenas nos afastarmos do mal, mas é praticarmos o bem. Igreja Brasileira de Dallas, eu os convoco a gente a sair do convencional. Sair do convencional dá trabalho. Sair do convencional custa caro. Sair do convencional é o que Deus espera de mim e de você. Vamos sair do convencional.